Silêncio! Envolvia a terra como um manto ancestral tecido com poeira estelar e ecos de séculos passados. Antes do amanhecer, tudo para. O céu acima das estepes infinitas ainda é azul escuro, mas a leste, um raio de luz quase imperceptível e fantasmagórico já cintila. O ar está parado, como se prendesse a respiração, antecipando as mudanças que virão. Este é o momento em que o tempo parece desacelerar, apenas para explodir em movimento novamente no instante seguinte, arrastando nações e eras inteiras consigo. Quem são eles, esses cavaleiros fantasmagóricos, cujas sombras deslizam por estas planícies desde tempos imemoriais? Que forças os moveram, deixando apenas ecos em pedra e ouro? O horizonte aqui é mais do que apenas uma linha que divide o céu e a terra. É uma promessa sem fim, um caminho que nunca termina. Nesta vastidão, onde o vento sussurra os segredos de milênios, civilizações nasceram e morreram, mas uma deixou uma marca particularmente vívida, embora enigmática. Tente imaginar estas terras muito antes de as rodas da história girarem mais rápido. Imagine um mar infinito de grama balançando ao vento, aparentemente infinito, como a própria eternidade. O sol nascendo sobre esta extensão a pinta em tons dourados e carmesim, despertando a vida após uma longa e fria noite. Foi aqui, neste grande sopro das estepes, que nasceu a história de um povo, cujo nome se tornou sinônimo de força, liberdade e energia desenfreada. Eles emergiram das profundezas do tempo, como se fossem as próprias criações dessa natureza selvagem e primordial. Ninguém pode dizer com certeza de onde vieram, que terras viram, antes que seus caminhos os levassem por essas vastas extensões. Sua história não está escrita em tábuas de pedra. Ela vive em lendas, em achados arqueológicos, em desenhos intrincados gravados em ouro. Eles eram um povo que não construiu cidades de pedra, mas cuja força residia em sua mobilidade, em sua conexão inseparável com o cavalo e as vastas extensões. Era uma época em que o mundo ainda guardava seus segredos, em que cada amanhecer podia trazer grandes dádivas e severas provações. A terra respirava e, com ela, seus habitantes respiravam, percebendo com sensibilidade as menores mudanças no ritmo da natureza. Nesse grande e eterno movimento dos ventos da estepe, nessa vastidão onde o horizonte sempre acenava para a frente, nasceram aqueles que hoje chamamos de citas. Quem eram eles, na verdade? Guerreiros, artistas, comerciantes, xamãs? Ou todos esses juntos entrelaçados em um padrão único e singular? Sua aparição no cenário histórico foi como um amanhecer repentino, mas majestoso. Eles não pediram para estar nesta terra, simplesmente vieram, conquistando-a com seu espírito e sua força. Seu mundo era um mundo de cavalos, um mundo em constante movimento, onde o lar era onde quer que seu rebanho parasse. Era uma vida cheia de perigos, mas também cheia de liberdade, onde cada dia era um novo desafio e cada pôr do sol a promessa de um novo dia. Imagine esta cena, a estepe sem fim, banhada pelos primeiros raios de sol. O ar ainda está fresco, mas o calor já se aproxima. Em algum lugar ao longe, ouve-se o bater cadenciado de cascos, um som que se tornará um farol para as gerações futuras. Não é apenas um som, é o sopro das estepes, o pulsar da vida de um povo inextricavelmente ligado a essas vastas extensões. Eles faziam parte desta terra e a terra fazia parte deles.
E assim, neste amanhecer, neste despertar da natureza, iniciamos nossa jornada rumo à compreensão. Tentamos discerni-los através do véu do tempo para compreender suas motivações, sua cultura, seu lugar no grande fluxo da história. Eles eram um mistério que milênios tentaram desvendar, mas cada nova resposta suscitava ainda mais perguntas. Quem eram eles, esses citas, cujo hálito ainda pode ser sentido no vento da estepe? A jornada do nômade não se resume a simplesmente ir do ponto A ao ponto B. É a própria essência da existência, um movimento perpétuo em que o horizonte se torna o único lar. Imagine um mar infinito de grama, balançando ao vento como um ser vivo. O sol, ora suavemente envolvente, ora impiedosamente ardente, cria um jogo de luz e sombra através das vastas extensões. E nessa grandeza da natureza, nessa vastidão, o cita nasce e vive. O mundo deles não se limitava a muros de pedra e a vida sedentária. As estepes eram seu domínio e suas trilhas eram os caminhos trilhados por milhões de cascos. Um cavalo era mais do que um mero meio de transporte. Era uma extensão da alma, um companheiro fiel em uma jornada eterna. Cada batida de casco no chão, cada bufo, cada suspiro de um animal cansado, tudo isso era a música de suas vidas, uma sinfonia composta pela própria natureza. O sopro das estepes enchia seus pulmões, o vento soprava em seus cabelos e as estrelas no alto serviam como sua única bússola. A noite caía lentamente, pintando o céu em tons de vermelho e dourado. A luz do fogo lançava sombras sinistras nos rostos dos guerreiros reunidos ao redor. Seus olhares estavam fixos na distância, na escuridão, onde o perigo poderia espreitar, ou talvez até mesmo em novas terras, repletas de caça e oportunidades. A vida nômade exigia vigilância constante, incrível resistência e uma profunda compreensão do mundo ao seu redor. Eles entendiam a linguagem do vento, liam pegadas no chão e previam o tempo a partir das nuvens. Cada membro da tribo, do bebê ao idoso, desempenhava um papel nesse mecanismo complexo, porém harmonioso. As crianças aprendiam a cavalgar antes mesmo de andar, e as mulheres eram tão habilidosas quanto os homens, cuidando das fogueiras domésticas e criando futuros guerreiros. Suas casas eram yurts, leves e resistentes, rapidamente montadas e desmontadas. Eles seguiam os rebanhos, as estações, o eterno chamado de novos pastos. Era uma vida em movimento, uma vida em que o conceito de lar se expandia para abranger todo o horizonte visível. Seus bens eram móveis, sua riqueza em seus rebanhos, suas armas, sua liberdade. Mas isso não significava falta de ordem ou leis. A sociedade cita era estritamente organizada, com chefes e reis cujo poder se baseava na força, sabedoria e respeito de seus companheiros de tribo. Suas decisões determinavam o destino de tribos inteiras, sua coragem inspirava guerreiros e seus túmulos, majestosos túmulos, ainda preservam os segredos de seu poder. Nesse movimento sem fim, sob esse céu sem fundo, formou-se o caráter único dos citas. Eles não eram simplesmente nômades selvagens, como às vezes eram retratados. Eram um povo com raízes profundas, uma cultura rica e uma visão de mundo única. Sua conexão com a terra era inquebrável, seu respeito pela natureza, ilimitado. Cada nascer do sol trazia novos desafios, cada pôr do sol, novas reflexões. O caminho não era fácil, mas era o deles. Um caminho onde cada passo os enchia de significado e cada provação
os tornava mais fortes. A história deles não é de conquistas e impérios no sentido tradicional, mas uma história de vida, de liberdade, da eterna busca por um horizonte que sempre acena para a frente. Eles se moviam como o vento, como a água, como manadas de animais selvagens, obedecendo às suas próprias leis internas e aos ritmos da natureza. Sua vida era inseparável do movimento, da estrada, da sensação de espaço. E nesse movimento, nessa vida nômade, eles encontraram seu lugar no mundo, seu propósito. Imagine uma caravana movendo-se lentamente pela estepe. O sol está se pondo, pintando o céu com cores vibrantes. Tudo o que se ouve é o bater rítmico dos cascos, o farfalhar das roupas e vozes suaves. Estes são os citas, seguindo seu caminho, carregando consigo sua cultura, suas tradições, o sopro das estepes. Seu lar é onde estão seus cavalos, sua família, sua tribo. O horizonte é seu marco eterno, sua estrada sem fim. Chega um tempo em que o bronze dá lugar ao ferro e o ouro se torna não apenas um adorno, mas um símbolo de poder, uma medida de valor. Esta é a era de ouro do armamento cita, uma era em que a glória e a maestria militares atingem seu apogeu. Nas mãos dos guerreiros citas, as armas se tornam uma extensão de sua vontade, um instrumento que forja o destino de sua tribo e povo. Imagine o brilho do bronze polido, o peso das pontas de flecha, a nitidez das espadas forjadas na fornalha das forjas citas. Não se trata apenas de armas de assassinato, são obras de arte, trabalhadas com incrível habilidade e um profundo conhecimento de seu propósito. Cada lâmina, cada machado, cada ponta de lança personificava poder, precisão e beleza. Os citas eram arqueiros inigualáveis. Seus arcos complexos curvavam-se com uma força incrível, disparando flechas capazes de perfurar as armaduras mais resistentes. Era uma arma que exigia não apenas força física, mas também uma destreza impressionante e reações extremamente rápidas. Flechas com pontas especiais causavam a morte à distância, permitindo que os citas lutassem sem sair do alcance do inimigo. Essas flechas, com suas pontas características de 3 lóbulos ou em forma de folha, eram tão numerosas que podiam literalmente enterrar o inimigo. Mas sua força não se limitava ao arco. Armamentos pesados também desempenhavam um papel. Espadas poderosas como a Akinaques, uma espada curta e larga, eram ideais para combate corpo a corpo e ataques rápidos a cavalo. Era um símbolo de poder e honra militar, uma arma transmitida de geração em geração. Machados e maças pesados, capazes de perfurar armaduras, também faziam parte do arsenal dos guerreiros citas, preparados para qualquer eventualidade. O ouro, esse metal precioso, desempenhava um papel especial. Ele adornava armas, tornando-as não apenas mortais, mas também majestosas. Enfeites de ouro em punhos de espadas, elementos de ouro em aljavas, decorações de ouro em capacetes, tudo indicava o status do dono, sua riqueza e, principalmente, sua destreza militar. O ouro não era apenas um símbolo de riqueza, mas também evidência de vitórias e troféus conquistados em batalha. A bravura militar era a pedra angular da sociedade cita. Um jovem guerreiro tinha que provar sua bravura realizando um feito heróico, capturando a cabeça de um inimigo ou matando um inimigo em batalha. Só então ele poderia ser considerado um membro pleno da sociedade, digno de portar armas e reivindicar respeito.
Esse sistema de valores moldou geração após geração de guerreiros destemidos, prontos para lutar por sua terra, sua honra e sua tribo. As armas estavam inextricavelmente ligadas ao cavalo. Cavaleiro e corcel eram um só. Cargas rápidas, fintas, ataque surpresa. Tudo isso era possível graças à habilidade dos citas como cavaleiros e à sua capacidade de manejar armas a todo galope. Imagine um redemoinho varrendo a estepe, o brilho do aço, os gritos dos guerreiros, o bater dos cascos. Este era um exército temido e respeitado. No entanto, mesmo nessa era de ouro, quando o armamento cita inspirava admiração, havia também aspectos mais pacíficos. O comércio com povos vizinhos, especialmente os gregos, trouxe novos materiais e tecnologias ao mundo cita. Os artesãos gregos, por sua vez, ficaram impressionados com a arte e o espírito guerreiro citas, inspirando-se para suas próprias criações. Naquela época, os citas não eram apenas nômades, mas uma força formidável, capaz de desafiar até mesmo impérios poderosos. Sua organização militar, sua disciplina, sua devoção aos seus líderes, tudo isso os tornava um adversário perigoso. As armas em suas mãos não eram apenas ferramentas, mas uma extensão de sua vontade, seu espírito, seu desejo de liberdade. À medida que o sol se punha no horizonte, deixando para trás apenas o brilho do dia que se esvaía, os guerreiros limpavam e preparavam suas armas para novos testes. Cada lâmina, cada arco, cada escudo continha histórias de batalha, contos de coragem e perda. E nesse silêncio, preenchido apenas pelo sussurro do vento da estepe, era possível sentir o poder acumulado ao longo dos séculos, uma força que seria novamente revelada em sua plenitude. Era uma época em que a arte da guerra e a arte da vida eram inseparáveis, em que as armas não eram apenas um meio de defesa, mas também a personificação da própria essência da existência cita. Assim, no brilho dourado de suas espadas e na afiação de suas flechas, os citas escreveram sua história, deixando uma marca indelével nos povos que encontraram. Sua bravura militar e maestria com armas tornaram-se lendas transmitidas de geração em geração, um lembrete de sua coragem e inabalável vontade de vencer. O silêncio que precede a mudança sempre parece particularmente profundo. O tempo, como se prendesse à respiração, prepara-se para ganhar velocidade novamente, e nessa pausa, novas formas, novos significados nascem. A arte cita é precisamente esse suspiro, congelado em metal e pedra, o sopro das estepes capturado em padrões intrincados. Não era simplesmente decoração, era a própria essência do seu mundo, um espelho da sua alma. Em meio à imensidão sem limites, onde o horizonte se fundia com o céu e o vento reescrevia as dunas de areia, nascia uma estética única. Era um estilo animalesco, uma linguagem compreendida por todos que viviam em harmonia com a natureza. Trazia à vida veados imponentes, com seus chifres ramificados como copas de árvores, felinos velozes, prontos para atacar e aves de rapina planando acima da terra. Essas imagens não eram meras cópias da natureza selvagem, eram sua personificação, seu espírito destilado pela paixão e força dos nômades. Imagine uma placa de ouro encontrada em um dos túmulos reais. Ela retrata uma teia emaranhada de animais entrelaçados. Cada curva, cada linha carrega energia, tensão, uma luta pela vida. Esta não é uma imagem estática, é um momento congelado em movimento perpétuo.
Leões lutando com grifos, veados com cabeças abaixadas, pássaros com bicos predadores, todos esses são símbolos de força, poder e uma conexão com o outro mundo. Os artesãos trabalhavam com metais, ouro, bronze, prata. Sabiam como conferir flexibilidade e maleabilidade a eles, fazendo-os ganhar vida sob suas mãos. O ouro, tão brilhante, tão radiante, era ideal para representar força e majestade. Era usado não apenas em joias, mas também em peças de arreios para cavalos, armas e roupas. Cada objeto era uma obra de arte, trazendo a marca da visão de mundo cita. A pedra também servia como tela para sua criatividade. Estelas, decoradas com esculturas e imagens de pessoas e animais, erguiam-se nas extensões de estepe como guardiões silenciosos que preservavam a memória do passado. Eram mais do que meros monumentos. Eram mensagens para os descendentes, sinais de sua presença, testemunhos de suas vidas e fé. O espírito nômade era evidente em cada detalhe. Uma aversão ao espaço vazio, um desejo por plenitude e dinamismo, tudo isso se refletia em sua arte. O estilo animalesco era repleto de movimento, mesmo quando capturado em pedra ou metal. Cada figura parecia pronta para saltar, cada linha respirando vida. Essa arte não era apenas esteticamente agradável, mas também funcional. As joias serviam como amuletos, símbolos de status e sinais de pertencimento a um clã ou tribo específica. Contavam histórias sobre deuses, heróis e mitos que eram parte integrante da cultura cita. O estilo animalesco transmitia uma profunda conexão com o mundo natural, com seu poder primordial. Os citas se viam como parte deste mundo, seus filhos, seus guerreiros. Sua arte era uma forma de expressar essa conexão, essa harmonia, essa realidade às vezes cruel, mas sempre bela. Quando o vento soprava pela estepe, farfalhando a grama, parecia trazer ecos de lendas antigas, capturadas em ouro e pedra. Era uma arte nascida do movimento, da exploração constante, de uma vida onde cada dia era um desafio e cada amanhecer um novo começo. E nessa arte, tão vibrante e expressiva, vemos não apenas artesanato, mas uma profunda compreensão do mundo, refletida na dança eterna das formas animais. O tempo flui, mudando paisagens e destinos, mas a arte nascida do espírito nômade continua viva, lembrando-nos da força, da beleza e da energia ilimitada das estepes ancestrais. Ela jaz congelada em metal e pedra, esperando ser redescoberta para contar suas histórias. Um novo capítulo do mundo antigo se abre diante de nós, onde a fé se entrelaçava com a vida cotidiana, e o céu e a terra não eram meros elementos, mas seres vivos, repletos de mistério e poder. Os citas, como muitos povos, extraíam sua compreensão do universo da observação da natureza. A extensão infinita da estepe, onde o horizonte se fundia com o céu, era uma fonte de inspiração e um espaço sagrado para eles. O céu, ilimitado e incompreensível, personificava um poder superior, a fonte da vida e da luz. A terra, fértil e generosa, era a mãe, a nutriz, aquela que recebe e preserva. Seus mitos, como o vento, percorriam vastas extensões, narrando o nascimento do mundo, a luta entre o bem e o mal, e a história de heróis e deuses. Essas histórias eram transmitidas oralmente, entrelaçadas em suas vidas e moldando sua visão de mundo. Os deuses citas nem sempre apresentavam características claramente antropomórficas, como os dos gregos.
Frequentemente eram representados como forças da natureza, animais ou entidades abstratas. O fogo, o sol, as tempestades, o vento, a própria terra, todos podiam ser personificações do divino. Imagine uma noite em um acampamento. Cita. Fogueiras projetam sombras dançantes sobre as iurtas. O ar se enche do aroma de fumaça e carne assada. No centro do círculo, sob um vasto céu estrelado, um ancião ou xamã começa sua história. Sua voz, como o farfalhar da grama da estepe, transporta os ouvintes para um mundo onde a terra respira e os céus falam. Ele fala de uma divindade celestial cujo poder concede fertilidade e luz, e de uma deusa da terra cuja sabedoria e cuidado preservam a vida. Talvez ele fale de um grande ancestral cuja alma habita em cada folha de grama, em cada pedra. Os xamãs ocupavam um lugar especial na sociedade cita. Eram intermediários entre o mundo humano e o mundo espiritual. Seus rituais, suas danças, seus cantos, todos visavam estabelecer uma conexão com o divino, curar e prever o futuro. Os xamãs podiam entrar em transe, viajando para outros mundos onde adquiriam o conhecimento e o poder necessários para proteger seu povo. Suas roupas, frequentemente adornadas com penas, e seu pandeiro, que produzia sons encantadores, tudo isso criava uma atmosfera de performance mística, envolvendo os presentes em uma sensação de admiração e expectativa. Imagine um xamã vestido com peles de animais, com os cabelos trançados e adornados com amuletos de osso. Ele está em pé, junto a uma fogueira sagrada, com os olhos fechados, o corpo tremendo ao ritmo de um tambor. Ele ouve as vozes de seus ancestrais, vê sinais ocultos das pessoas comuns. Seus movimentos estáticos, suas invocações aos espíritos, tudo isso fazia parte de um ritual complexo projetado para garantir o favor dos deuses e espíritos. O vento parecia se acalmar, ouvindo-o. O culto aos ancestrais também desempenhava um papel significativo. As almas dos mortos eram consideradas guardiãs da linhagem familiar, protetoras do mal. Os kurgans, aqueles montes majestosos que vemos hoje, não eram apenas sepulturas, mas também santuários, lugares onde os vivos podiam se comunicar com aqueles que já haviam falecido. Dentro desses sepultamentos, entre ouro e armas, repousavam aqueles que outrora governaram, lutaram e viveram. E seus espíritos, acreditavam os citas, continuavam a influenciar o mundo dos vivos. Suas crenças não tinham lugar para dogmas rígidos. Em vez disso, eram um sistema vivo e pulsante, intimamente conectado aos ritmos da natureza e aos ciclos da vida. O sol, nascendo a cada manhã, trazia esperança. A lua, mudando de face, lembrava-os da impermanência e do movimento eterno. As estrelas, cintilando na noite, eram luzes guia, apontando os caminhos dos espíritos. O céu, como uma grande morada abobadada, era o receptáculo de poderes superiores. Sua imensidão inspirava admiração. A terra, que fornecia colheitas e alimentava rebanhos, era objeto de reverência e gratidão. Esse dualismo, essa unidade entre céu e terra, permeava toda a sua cultura, desde a vida cotidiana até suas crenças mais acalentadas. O imaginário cita era rico em imagens de poder e beleza selvagem. Seus deuses podiam ser tão formidáveis quanto uma tempestade ou tão generosos quanto o sol de verão. Seus mitos frequentemente incluíam cenas de luta, caça e jornadas para outros mundos.
Isso era um reflexo de suas próprias vidas, uma vida cheia de perigos, mas também repleta de grandeza. Havia também divindades mais específicas associadas a aspectos específicos da vida. Por exemplo, um deus da guerra, cujo poder era invocado antes da batalha, ou uma deusa da fertilidade, cuja bênção era buscada para seus rebanhos e terras. Essas divindades podiam ter seus próprios templos ou bosques sagrados, onde rituais especiais eram realizados. Em sua cosmogonia, em sua compreensão do mundo, não havia divisão entre o sagrado e o profano. Tudo estava imbuído de significado espiritual. Cada nascer do sol, cada pôr do sol, cada sopro de vento, tudo carregava ecos do divino. Eles viviam em harmonia com esses ritmos, sentindo-se parte do grande e incessante ciclo da vida. Às vezes, em momentos de silêncio excepcional, quando o vento amainava e as estrelas brilhavam intensamente, era possível sentir essas crenças ancestrais ganharem vida. Era como se os espíritos dos nossos ancestrais, os próprios deuses das estepes, sussurrassem suas histórias através dos séculos. Era uma época em que realidade e mito se fundiam, criando a atmosfera única do mundo antigo. Compreender essas crenças nos ajuda a enxergar os citas não apenas como guerreiros ou nômades, mas como um povo profundamente conectado à natureza, seus mistérios e seu poder. Sua fé era um reflexo de suas vidas, suas aspirações, seu lugar em um cosmos vasto e incompreensível. E nessa reflexão, podemos captar um eco daqueles tempos antigos, quando o céu e a terra falavam a mesma língua e as pessoas ouviam com admiração e reverência. Uma mudança de era se aproximava, como um sopro de vento através da estepe sem fim. Longe a oeste, além das colônias gregas, uma nova história, cheia de grandeza e desespero, começava. O mundo que os citas conheciam, um mundo onde o horizonte era seu lar e os cavalos, uma extensão de suas pernas, estava prestes a ser testado. Era uma época em que a audácia dos nômades se chocava com o poder de um dos maiores impérios da antiguidade. A Pérsia, cujos domínios se estendiam da Índia à Ásia Menor, voltava seu olhar para o norte, para terras onde a estepe parecia infinita. O rei Dário, um poderoso governante renomado por sua sabedoria e crueldade, reuniu um vasto exército. Seus navios deslizavam pelo Mar Negro, transportando milhares de guerreiros blindados com arcos cujas flechas ofuscavam o sol. Ele sonhava em anexar novas terras ao seu império, subjugando tribos que supostamente viviam livremente, recusando-se a reconhecer a autoridade dos reis. Dário acreditava em sua missão, em seu direito de governar todos os povos. Seu exército era como uma onda em avanço, varrendo tudo em seu caminho. Mas os citas não eram um povo facilmente subjugado. Eram filhos da estepe, nascidos na cela. Suas vidas eram uma vida de movimento constante. Sua força estava na unidade e no conhecimento de sua terra natal. Conheciam cada ravina, cada rio, cada pedaço de grama. Quando a notícia da aproximação dos persas os alcançou, um sussurro ecoou pela estepe, seguido por um grito ameaçador. Os reis citas se reuniram para um conselho, com os rostos severos e os olhos flamejantes de determinação. Eles entenderam que uma batalha sem precedentes os aguardava. O encontro com os persas testou todo o modo de vida cita. Dário, acostumado a lutar nas planícies, onde sua infantaria podia formar uma muralha impenetrável, enfrentou um inimigo que não mantinha uma única linha. Os citas empregaram táticas que eram novas
e devastadoras para os persas. Não se envolveram em batalha aberta, onde o número de combatentes era decisivo. Em vez disso, recuaram como sombras, deixando os persas sozinhos na vastidão. A cavalaria cita varreu os acampamentos persas como o vento, devastando-os, roubando gado e não dando descanso ao inimigo. Estavam em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Suas flechas, habilmente disparadas de arcos curvos, acertavam o alvo, atingindo os guerreiros persas antes mesmo que pudessem levantar seus escudos. Cada golpe era rápido, preciso e mortal. O exército persa, acostumado a fileiras organizadas e ataques frontais, viu-se encurralado. Eles avançaram, mas o inimigo escapou, deixando para trás apenas um rastro de poeira e uma sensação de impotência. Dário ficou furioso. Seu orgulho foi ferido. Enviou mensageiros exigindo que os citas aceitassem a batalha, lutassem como homens. Mas os citas apenas riram de seus apelos. Sabiam que sua força não residia em lutar até a morte, mas em sobreviver, em preservar seu povo e sua liberdade. Brincaram com os persas como gato com rato, desgastando-os, drenando seus recursos e destruindo suas esperanças. Houve momentos em que os persas tentaram armar uma emboscada quando tentaram encurralar os citas, mas a estepe era aliada dos nômades. Eles sabiam onde encontrar água, onde se abrigar do sol escaldante, onde se esconder do inimigo. O exército persa, inadequado para tais condições, sofria de sede, fome e tensão constante. Seu ritmo diminuiu, seu espírito enfraqueceu. Um dos reis citas, Idan-Tirsus, enviou a Dário um presente incomum: um pássaro, um rato, um sapo e 5 flechas. O enviado explicou: se vocês não conseguem voar como pássaros, saltar pelos pântanos como sapos e correr como ratos, então não poderão usar nossas flechas. Essa resposta ousada foi um desafio, uma zombaria da autoconfiança do rei persa. Demonstrou que os citas não tinham intenção de se submeter, que estavam preparados para defender sua terra até o fim. Cada dia daquela guerra era repleto de ansiedade e expectativa. Os guerreiros persas contemplavam o horizonte infinito com medo crescente. Viam apenas a estepe, e esta estepe lhes parecia um ser vivo, hostil e imprevisível. O som do vento na grama alta agora soava como um sussurro de ameaça, e o distante bater de cascos, um prenúncio de uma desgraça iminente. Dário, percebendo a desesperança de sua situação, percebeu que não poderia conquistar aquele povo. Seu grande exército, diante de um inimigo evasivo e de uma natureza cruel, estava derrotado. Ele decidiu recuar, deixando para trás suas ambições e muitos soldados caídos. Este encontro deixou uma marca profunda na história. Os citas provaram que mesmo o império mais poderoso pode ser derrotado quando confrontado por um povo unido em seu desejo de liberdade e consciente de sua terra. Audácia versus império, neste confronto, a liberdade triunfou. Mas essa vitória teve um custo enorme e novas ameaças surgiram no horizonte, prontas para mudar o curso da história. Uma mudança de era se aproxima, como um sopro de vento atravessando a estepe. Poder, túmulos reais, a grandeza dos governantes, enterrada para sempre. A vitória sobre Dário, embora duramente conquistada, trazia a semente da mudança iminente. A grande horda, cujos cavalos haviam recentemente pisoteado as planícies persas, agora sentia o peso de sua própria grandeza.
A força Sita, revelada na fúria da batalha, exigia uma nova encarnação. E essa encarnação era visível nas colinas que se erguiam sobre as extensões infinitas. Os túmulos reais. Eles não eram apenas túmulos, mas monumentos de uma era, testemunhos de um poder que se estendia muito além do horizonte visível. Esses montes de terra, como guardiões gigantes, guardavam os segredos de séculos passados. Sob sua proteção jaziam governantes cujos nomes podem ter desaparecido da memória de gerações, mas cuja influência continuou a ser sentida. Aqui, nas profundezas da terra, seus caminhos se tornaram eternos. Antigamente, eles lideravam suas tribos, tomando decisões que determinavam o destino de milhares. Agora, sua paz era perturbada apenas pelo sussurro do vento e pelos passos dos arqueólogos que desciam cuidadosamente pelas entranhas escuras das tumbas. Dentro dos montes, como cápsulas do tempo, vestígios do antigo esplendor eram preservados. O ouro, saqueado em inúmeras campanhas, brilhava fracamente à luz das lanternas. Armas, outrora formidáveis, agora jaziam silenciosas, mas sua majestade permanecia inalterada. Cavalos, os fiéis companheiros dos guerreiros na vida, os acompanhavam até a vida após a morte, adornados com mantas e rédeas elaboradas. E ao lado deles estavam pessoas, guerreiros, servos, esposas, sacrificados para servir seus senhores no reino dos mortos. Esses sepultamentos eram grandiosos. Refletiam o conceito Sita de vida após a morte, a continuação do poder e da grandeza. O rei, mesmo após deixar o mundo dos vivos, permanecia rei. Seu sepultamento visava demonstrar isso, selar seu status para a eternidade. Portanto, os túmulos continham não apenas pertences pessoais, mas também complexos funerários inteiros, testemunhando riqueza e poder. Imagine o momento em que esses montes foram erguidos pela primeira vez. A terra tremeu sob os pés de milhares de pessoas carregando terra. Foi um ato de memória coletiva, uma forma de imortalizar as conquistas do líder. Cada punhado de terra jogado sobre o leito do falecido era uma homenagem, uma promessa a ser lembrada. E agora, séculos depois, esses montes permanecem de pé, um lembrete de que o poder, assim como a vida, tem seus ciclos. Dentro dos montes, num silêncio quebrado apenas pela respiração dos exploradores, a história ganhava vida. Cada objeto, cada osso, contava sua própria história. Os reis, citas, cujas vidas foram repletas de movimento, batalhas e conquistas, encontraram paz aqui. Seus reinos, espalhados por vastos territórios, eram agora representados por essas colinas silenciosas. A grandeza de seus governantes, enterrada para sempre, tornou-se parte da paisagem, parte de uma história que continua a nos falar. Às vezes, nas profundezas dessas tumbas, os arqueólogos encontravam não apenas ouro e armas, mas também tecidos, objetos de madeira e até restos de comida notavelmente preservados. Esses pequenos detalhes ajudavam a reconstruir um quadro da vida cotidiana que cercava esse povo poderoso. Eles viviam, amavam, lutavam e governavam. E quando chegava a sua hora, eram enterrados com tamanha grandiosidade que ressaltava sua excepcionalidade. Esses túmulos eram uma espécie de capital dos mortos, locais onde o poder permanecia mesmo após a partida física do governante. Serviam como um lembrete aos vivos de quem os governava e do legado que deixavam. Não era simplesmente uma despedida, mas uma continuação da existência em outra dimensão,
protegida pela terra e pelo céu. O vento da estepe, eterno companheiro dos citas, soprava por estas colinas como se tentasse contar suas histórias a quem quisesse ouvir. Trazia consigo os aromas da grama, da poeira e das chuvas distantes, criando uma atmosfera de antiguidade e grandiosidade. Estes montes são testemunhas silenciosas de uma era passada, lugares onde realidade e mito, história e lenda se entrelaçam. Eles preservam a memória daqueles que outrora governaram estas terras, aqueles cuja grandeza ainda pode ser sentida no silêncio da estepe. É em lugares como estes, onde o tempo parece desacelerar, que podemos sentir o sopro do passado. A grandeza de governantes enterrados para sempre torna-se tangível. Não se trata apenas de história escrita em livros, mas de história esculpida na terra, capturada em ouro e pedra. Os túmulos reais são monumentos que nos lembram da natureza cíclica do poder, da transitoriedade das coisas terrenas e da eternidade da memória. E cada novo artefato descoberto, cada inscrição decifrada, apenas aprofunda nossa compreensão dessas pessoas extraordinárias e de seu mundo. Neste silêncio, em meio à imensidão sem limites, onde o horizonte se funde com o céu, os túmulos reais erguem-se como lembranças eternas daqueles que um dia governaram. Sua grandeza, enterrada para sempre, vive na memória da terra. A região norte do Mar Negro, onde a estepe encontra o mar, tornou-se palco de relacionamentos surpreendentes. Ali, sob o generoso sol do sul, colônias gregas se espalhavam, pontos brilhantes de civilização em meio à vastidão. E além delas, no interior, ficava o domínio dos citas, os governantes nômades das estepes. Dois mundos tão diferentes, mas conectados por fios invisíveis, viviam lado a lado, entrelaçando histórias de comércio, amizade e, às vezes, confrontos violentos. Os gregos, com seu amor pela ordem, pelas cidades construídas de acordo com um plano preciso, pela arte e pela filosofia, viam os citas com uma mistura de curiosidade e cautela. Para eles, os citas personificavam uma força selvagem e desenfreada, um povo cujas vidas eram governadas apenas pelo ritmo da natureza e pelo movimento de seus rebanhos. Viam-nos como guerreiros cujas flechas voavam mais rápido que o vento e artesãos cujas joias de ouro atordoavam a imaginação. Os citas, por sua vez, viam os gregos como guardiões de riquezas incalculáveis, como artesãos capazes de criar coisas maravilhosas. Suas cidades, com suas muralhas brancas e portos movimentados, pareciam maravilhosas, mas estranhas aos citas. Eles chegaram às costas do sul, movidos pela sede de comércio, prontos para oferecer suas peles, ouro, escravos e grãos em troca de vinho, prata, tecidos e produtos requintados. O comércio floresceu. Caravanas percorriam a rota da seda, ou melhor, seus ramos ao norte. Mercadorias viajavam por terra e mar em navios pequenos, porém robustos. Mercadores gregos navegavam pelos rios que desaguavam no Mar Negro e encontravam comerciantes citas em vaus e travessias. Em troca de barris do vinho aromático tão apreciado pelos citas, recebiam peles preciosas de raposa e marta, obtidas em florestas distantes, ou pedaços de ouro bruto que os citas extraíam das areias dos rios. As ânforas gregas eram particularmente apreciadas. Suas formas suaves e aerodinâmicas, decoradas com pinturas, pareciam verdadeiras obras de arte para os citas. Elas continham vinho e, mais tarde,
serviram para armazenar água ou grãos. Os artesãos gregos fabricavam armas para os citas, decoradas com seus famosos motivos animais: espadas, pontas de flechas, peças de arreios para cavalos. Tudo isso ganhava nova vida nas mãos de artesãos habilidosos. Não foram apenas mercadorias que cruzaram fronteiras. Ideias, crenças e modos de vida também se misturaram. Deuses gregos encontraram seus adoradores entre os citas, e motivos citas permearam a arte grega. Existiram assentamentos inteiros onde gregos e citas viveram lado a lado, criando culturas híbridas únicas. Por exemplo, em Olbia, uma colônia grega às margens do estuário do Bug, arqueólogos encontraram abundantes evidências dessa interação próxima. Às vezes, essa proximidade se transformava em amizade genuína. Cidades gregas sitiadas por inimigos frequentemente recebiam ajuda de líderes citas. Por sua vez, os citas, diante de problemas internos ou ameaças de outros povos, podiam contar com o apoio de seus vizinhos do sul. Tais alianças, seladas com presentes e juramentos, não eram incomuns. No entanto, como frequentemente acontece, a coexistência pacífica não era eterna. Os ventos das estepes podiam mudar repentinamente de direção, trazendo consigo nuvens de tempestade. Os citas, um povo móvel e guerreiro, podiam ser provocados por insultos, tratados quebrados ou simplesmente pelo desejo de saque. Nesses momentos, suas rápidas unidades de cavalaria invadiam os assentamentos fronteiriços, semeando medo e destruição. Os gregos, acostumados à defesa organizada, nem sempre conseguiam resistir a ataques repentinos, mas sabiam como se defender. Suas cidades eram fortificadas e, no mar, podiam contar com suas frotas. Às vezes, quando a ameaça se tornava grande demais, as cidades gregas se uniam para revidar. O exemplo mais marcante de tais confrontos e de interações complexas posteriores foi o confronto entre os citas e o Império Persa, quando Dário I, o rei dos reis, decidiu subjugar as tribos citas, encontrou um povo que não reconhecia a autoridade e não temia a morte. Os citas, liderados por seus reis, evitavam a batalha aberta, preferindo a tática de terra arrasada e ataques de desgaste. Afugentavam rebanhos, destruíam poços e recuavam para as profundezas das estepes, atraindo o inimigo. O exército persa, vasto e poderoso, mostrou-se impotente contra essas táticas. Passou fome, sofreu de sede e sofreu ataques constantes. Esta foi uma derrota esmagadora para o império, demonstrando a força e a independência do espírito cita. Os gregos, observando este conflito, aprenderam uma lição valiosa. Mas mesmo durante períodos de tensão, quando a espada estava por um fio, o comércio e o intercâmbio cultural não cessaram completamente. Inúmeros artefatos gregos foram encontrados em túmulos citas e vestígios de influência cita foram encontrados em cidades gregas. Isso sugere que, apesar de todas as diferenças e conflitos, ambos os povos encontraram um denominador comum, reconhecendo o valor um do outro. Essa fronteira entre a estepe e o mar, entre nômades e populações sedentárias, era mais do que apenas uma linha em um mapa. Era um organismo vivo e pulsante, onde vida, morte, riqueza e pobreza, amizade e inimizade se entrelaçavam em um padrão complexo, porém cativante. E cada novo artefato descoberto por arqueólogos, cada pedra contendo inscrições antigas, acrescenta novos detalhes a essa tela grandiosa, revelando-nos os segredos da relação entre os gregos e os citas,
povos que deixaram uma marca indelével na história. Uma mudança de era se aproxima, como um sopro de vento através da estepe sem fim. O ar está repleto de uma premonição de mudança. O declínio, como uma névoa, envolve lentamente as outrora poderosas terras citas. O silêncio que precede uma tempestade torna-se cada vez mais palpável. Disputas internas, como rachaduras no robusto escudo do poder cita, surgem. Tribos afins, antes unidas em sua força, começam a se olhar com desconfiança. A chama fria da ambição arde nos corações dos líderes, eclipsando antigos laços de fraternidade. Rotas comerciais que antes ecoavam com o tilintar de moedas e o riso dos mercadores, agora são às vezes obscurecidas pela sombra de bandidos. Os gregos, ainda negociando nas costas do norte, começam a notar essas mudanças. Seus navios, carregados de vinho e cerâmica, ainda chegam, mas não encontram mais a mesma unidade. Os citas, sempre prontos para defender suas terras, agora são forçados a lutar não apenas com inimigos externos, mas também com a desunião interna. Conflitos internos os enfraquecem, tornando-os vulneráveis. Ameaças externas, como predadores famintos, farejam a fraqueza. Das estepes do norte, onde o frio e os ventos sempre sopraram, novos rumores chegam. Um povo, movido por uma sede insaciável de conquista, está ganhando força. Seu ataque está se tornando cada vez mais palpável. Eles chegam com ferro nas mãos e fogo nos olhos, trazendo consigo uma nova e dura era. Guerreiros citas, acostumados a batalhas com persas e gregos, agora enfrentam um inimigo cujas táticas e força são diferentes. Este novo inimigo não busca a glória em duelos. Ele avança como uma onda inexorável, varrendo tudo em seu caminho. Os antigos túmulos que guardam a paz dos reis começam a sentir as vibrações da tempestade que se aproxima. Suas joias de ouro, suas armas, tudo o que testemunhava sua antiga grandeza, agora parece frágil diante da ameaça iminente. Xamãs, invocando o céu e a terra, sentem uma mudança no fluxo de energia. Suas previsões se tornam cada vez mais alarmantes, pintando quadros de perda e esquecimento. O estilo animalesco, que personificava o espírito selvagem e a força do povo cita, parece estar dando lugar a formas mais cruas, porém mais eficazes. A arte, que outrora adornava suas vidas e glorificava seus deuses, agora está desaparecendo em segundo plano. A bravura militar, embora ainda reverenciada, não pode sozinha combater a desunião. Os grandes reis enterrados em seus túmulos dourados parecem olhar das profundezas do tempo para seus descendentes, que falharam em manter a unidade. Este é o começo do fim, mas não um fim repentino, mas lento, como o pôr do sol que pinta o céu de vermelho antes do anoitecer. A estepe, sempre lar e campo de batalha, está agora se tornando o palco do drama de uma era passageira. Os sons dos cascos que antes corriam pelas extensões infinitas agora soam cada vez mais raramente, abafados pelo farfalhar da mudança. A cada dia que passava, a cada vento que trazia notícias do leste, as tribos citas sentiam a fragilidade de seu poder. Conflitos internos, como era venenosa, os enredavam, enfraquecendo-os e debilitando-os. O orgulho e a independência, que sempre foram suas marcas registradas, agora se transformavam em teimosia, impedindo-os de se unir diante de um desastre comum. Alguns líderes, consumidos pela sede de poder, viam o enfraquecimento do governo central como uma oportunidade para seu próprio engrandecimento,
sem perceber que esse era o caminho para a destruição de todo o povo. Outros, fiéis aos velhos costumes, não conseguiam aceitar as novas realidades, continuando a viver no passado, enquanto o mundo ao seu redor mudava rapidamente. Foi durante esse período, quando a unidade era tão essencial quanto o ar, que a sociedade cita começou a ruir. Os inimigos, como caçadores experientes, sentiram essa fraqueza. Observaram os conflitos internos devorarem a energia que poderia ter sido dedicada à defesa contra ameaças externas. Rumores de novos povos, suas proezas marciais e força incontrolável chegaram aos assentamentos citas, causando ansiedade e incerteza. Foi uma época em que os muros erguidos por séculos de glória e bravura começaram a ruir lentamente sob o ataque de contradições internas e desafios externos. O vento soprava cada vez mais frio sobre a estepe, anunciando o alvorecer de uma nova era desconhecida. O grande reino cita, outrora formidável e poderoso, encontrava-se numa encruzilhada. A sua história, repleta de batalhas, arte e uma cultura única, aproximava-se do fim. Mas, mesmo com a aproximação do pôr-do-sol, a luz do espírito cita ainda não se apagara completamente. Brilhava nos olhos dos guerreiros que se preparavam para a batalha final, nas canções dos contadores de histórias que lamentavam a grandeza perdida e nos artefactos de ouro que os arqueólogos encontrariam milênios mais tarde para contar ao mundo a história de um grande povo cujo destino estava tão intimamente ligado à liberdade das estepes. Este período de declínio e discórdia, esta aparente fraqueza, era apenas uma calmaria antes do inevitável e monumental embate que mudaria o curso da história. O sol se punha no horizonte, pintando as estepes infinitas em tons de carmesim e dourado. O vento, antes suave, agora sussurrava notícias perturbadoras, trazendo consigo a poeira de estradas distantes e o aroma da mudança iminente. Era uma época em que as sombras do passado ainda não haviam se dissipado, mas novas silhuetas, desconhecidas e ameaçadoras, já surgiam no horizonte. O reino cita, que antes estendia seu domínio de mar a mar, sentia o chão sob seus pés se tornar instável. Longe estavam os dias de domínio inquestionável, quando o próprio ar parecia imbuído do espírito cita. Agora, em seu lugar, surgiam novos sons, novas vozes, exigentes e inexoráveis. O crepúsculo de uma era é sempre tingido de uma beleza especial e penetrante. É uma época em que a grandeza do passado ainda brilha intensamente, mas o sopro frio do futuro já se faz sentir. Os citas, cuja glória trovejava pelo mundo conhecido, encontravam-se à beira de uma grande provação. Suas cidades, antes repletas de vida e do estrondo das armas, agora pareciam mais silenciosas, mais cautelosas. As antigas estradas por onde incontáveis rebanhos e exércitos haviam se movido, agora levavam ao desconhecido. Os grandes túmulos, guardiões silenciosos do antigo poder, pareciam ouvir o estrondo crescente, o distante bater de cascos. E o som de passos se aproximava. Do leste, de terras desconhecidas onde o céu parecia mais próximo e a estepe ainda mais ampla, vinham os sármatas. Eram um povo nascido como se fosse da própria estepe, com uma vontade férrea e um ataque rápido. Suas armaduras brilhavam aos raios do sol poente, seus arcos estavam em riste e o fogo dos conquistadores ardia em seus olhos.
Não conheciam a sabedoria cita, não se curvavam aos seus deuses. Para eles, só existia o momento presente, apenas a força que os impulsionava para a frente. Os sármatas eram diferentes. Sua cavalaria, mais leve e manobrável, parecia se misturar ao vento. Seus guerreiros, vestidos com armaduras de escamas, eram letais em combate corpo a corpo, e suas longas lanças, as sariças, podiam perfurar qualquer armadura. Eles não vieram em paz sem oferecer uma aliança. Vieram para tomar o que era deles, para abrir um novo caminho na história. Seu ataque era como uma torrente imparável, varrendo tudo em seu caminho. Os citas, acostumados a vitórias e ao medo de seu nome, não estavam preparados para tamanha força. Conflitos internos que haviam enfraquecido sua unidade favoreceram seus novos inimigos. Comandantes experientes, com os cabelos marcados por centenas de batalhas, sentiam suas forças se esvaindo. Jovens guerreiros, cheios de coragem, não conseguiam igualar o ataque sármata com seu antigo poder. As estepes, que haviam sido seu lar e fortaleza por séculos, agora pareciam indefesas contra essa nova e formidável invasão. O declínio da era cita não foi um desaparecimento silencioso, mas um choque turbulento e dramático. Foi uma época em que tradições antigas colidiram com uma nova realidade, quando o ouro dos túmulos citas foi ameaçado e o choque das espadas foi substituído pelo clangor das lanças sármatas. O vento que antes cantava a glória dos reis, citas agora trazia notícias de derrota, de terras perdidas, do mundo antigo em ruínas. A noite se aproximava, longa e fria. Mas mesmo nos tempos mais sombrios, a luz do passado nunca se apaga completamente. Permanecem lendas, em canções, em joias de ouro que, como faíscas, perfuram as profundezas dos séculos. A história dos citas, repleta de audácia, arte e espírito indomável, não podia simplesmente desaparecer. Ela se transformou, dando lugar a novos tempos, novos povos, mas deixando uma marca indelével na própria alma das estepes. Os sármatas continuaram seu avanço. Moveram-se, deixando para trás uma paisagem em transformação, uma estrutura de poder em constante transformação. Suas vitórias não foram repentinas, foram o resultado de um ataque persistente e implacável. Gradualmente, passo a passo, ocuparam territórios anteriormente dominados pelos citas. Não se tratou simplesmente de uma invasão militar. Foi uma mudança de paradigma, uma transformação na própria essência do poder naquela vasta extensão de estepe. A dor da perda era evidente nos olhos dos líderes citas. Eles viam seu mundo, criado por seus ancestrais, desmoronar. Mas mesmo nesse desespero, nessa premonição do fim, o orgulho permanecia. O orgulho de um povo que não se submeteu sem lutar, que deixou uma marca duradoura na história. Eles lutaram até o fim, tentando preservar o que lhes era caro. Mas o tempo é inexorável e o curso da história não pode ser revertido. A onda sármata varreu as estepes como uma maré. Trouxe consigo uma nova cultura, novos costumes, novas línguas. Os citas, apanhados nesse ataque, começaram a dissolver-se, a assimilar-se, dando lugar a novos senhores. Foi uma progressão natural dos acontecimentos, uma mudança lógica de eras que nem a coragem, nem a arte, nem as tradições antigas conseguiram impedir. O declínio do Império Cita era inevitável. Foi prenunciado por conflitos internos e acelerado pelo poder incontrolável dos sármatas.
Mas mesmo nesse declínio, nessa mudança de poder, há beleza e grandeza. É a beleza do fim de um capítulo e do início de outro, ainda não escrito. O vento continua a carregar suas histórias, e agora elas estão repletas de novos temas, novas vozes. O domínio sármata foi estabelecido de forma gradual, mas firme. Sua influência se espalhou como a sombra de uma árvore frondosa. Eles trouxeram consigo seu modo de vida, suas táticas militares, sua visão de mundo. As terras que antes pertenciam aos citas agora se tornaram terras sármatas. E isso não foi apenas uma mudança de nomes em um mapa, foi uma transformação profunda de todo um modo de vida. A despedida dos citas foi silenciosa, quase imperceptível para os não iniciados. Não ocorreu no rugido da batalha, mas no lento declínio de sua cultura, na dissolução de sua língua e no surgimento de uma nova maneira de falar e viver entre seus descendentes. Os grandes túmulos erguidos em sua homenagem permaneceram de pé como monumentos silenciosos à sua antiga glória, guardando segredos e memórias. O ar da noite estava impregnado do aroma da fumaça das fogueiras, talvez a última refeição dos guerreiros, citas sendo preparada, ou as primeiras fogueiras acesas pelos novos habitantes daquelas terras. Havia uma sensação de ordem nessa mudança, ainda que triste. O tempo passou e cada era teve que dar lugar à seguinte. Os sármatas, vindos do leste, não eram meros conquistadores. Faziam parte de um fluxo migratório maior que redesenhou o mapa do mundo antigo. Sua chegada foi tão inevitável quanto a mudança das estações. Trouxeram consigo sua energia, sua força, sua vontade de viver, que, como o vento da estepe, era indomável e onipresente. À medida que os últimos raios de sol tocavam os topos das colinas, pintando-os com um brilho dourado final, era possível sentir a atmosfera da estepe mudando. Tornou-se mais tensa, mais inquieta. Era o sopro de uma era que estava passando e o sopro de uma era que estava apenas começando. Uma mudança de governantes, uma mudança de destinos, uma mudança de tudo o que compunha a vida daquelas extensões sem limites. Assim, o ataque sármata tornou-se mais do que apenas um conflito militar, mas um ponto de virada que marcou o fim de uma grande era e o início de outra. Foi uma história de como até os reinos mais poderosos podem dar lugar a novas forças, de como a história sempre avança, trazendo consigo mudanças e transformações. E nesse movimento, nessa mudança de tempos, a sua própria sabedoria duradoura, seu próprio eco eterno. E assim, enquanto o vento sármata varria as estepes, deixando para trás apenas o farfalhar silencioso da grama e os ecos de batalhas passadas, um novo capítulo se inicia. Este é um capítulo sobre a memória, sobre como os fios do passado atravessam as profundezas dos séculos, conectando-nos àqueles que viveram aqui antes de nós. Os citas, outrora um povo poderoso, senhores dessas extensões ilimitadas, agora são apenas sombras, fantasmas cujos rastros permanecem na terra. Seus reinos há muito se transformaram em pó. Suas cidades desapareceram sob o ataque do tempo, mas algo permanece: os túmulos. Esses túmulos gigantescos, erguidos pelas mãos de milhares de pessoas, guardam seus segredos, suas crenças, suas vidas. São testemunhas silenciosas, guardando seus segredos por séculos. Cada túmulo é um universo inteiro, envolto na terra, esperando para ser revelado. A arqueologia é a chave para esses mundos esquecidos. É a arte de trazer de volta à vida
o que parecia perdido para sempre. Quando arqueólogos descascam cuidadosamente camadas de terra, eles estão descobrindo histórias esquecidas. Eles trabalham com reverência, entendendo que cada artefato, cada achado, é um fragmento do passado que pode nos contar sobre a vida, os costumes e as crenças do povo cita. Imagine uma escavação. O sol está escavando, o ar está denso de poeira. Pás cavam cuidadosamente a terra, cada golpe como um toque do passado. E então, em meio à argila e às pedras, algo brilhante surge. Ouro. Os citas amavam ouro. Era um símbolo de seu poder, sua riqueza, sua conexão com os deuses. Quando arqueólogos desenterram joias, armas e utensílios de ouro, eles veem mais do que apenas objetos brilhantes. Eles veem a habilidade de artesãos antigos, veem vestígios de luxo, veem símbolos que tinham enorme significado para a sociedade cita. Essas descobertas revelam muito. Tomemos, por exemplo, o famoso estilo animal. Representações de animais, veados, leões, grifos, são executadas com incrível precisão e expressão. Esses animais eram mais do que meros adornos. Eles carregavam um profundo significado simbólico, personificando força, velocidade e o espírito da natureza, tão importante para os nômades. Quando vemos essas placas e pingentes de ouro, podemos imaginar as vestimentas dos guerreiros citas, seus cavalos ricamente decorados e seus estandartes militares. Mas não é só o ouro que nos fala. Cacos de argila, fragmentos de armas e ossos de animais são peças do mosaico. Os ossos nos contam sobre o que os citas comiam, como caçavam e quais animais eram importantes para eles. As armas falam de suas proezas militares, como lutavam e como defendiam suas terras. Até mesmo a simples cerâmica de barro pode nos contar sobre a vida cotidiana, como preparavam os alimentos e como viviam em suas iurtas. Descobertas relacionadas a sepultamentos são especialmente importantes. Os citas acreditavam na vida após a morte. Eles enterravam seus líderes e nobres guerreiros juntamente com seus pertences, seus cavalos e até mesmo seus servos. Esses túmulos reais, como são chamados, são verdadeiros tesouros, carruagens inteiras, ricamente decoradas com ouro, armas, joias e até corpos congelados preservados pelo permafrost foram encontrados lá. Imagine arqueólogos trabalhando nessas condições. O frio penetra até os ossos, mas o trabalho continua. E de repente, sob camadas de gelo e terra, eles veem algo surpreendente. Um guerreiro cita, vestido com suas roupas, com uma arma na cintura. Sua pele, seu cabelo, até as tatuagens em seu corpo. Tudo está preservado. É como ver uma pessoa que acabou de adormecer, mas na realidade ela está dormindo há milênios. É um momento em que o passado ganha vida diante dos seus olhos, quando a conexão entre o tempo e o tempo se torna tangível. Esses sepultamentos nos oferecem uma visão única do mundo dos citas. Aprendemos sobre seus rituais e sua crença na vida após a morte. Vemos como se preparavam para a eternidade, como tentavam levar seus bens mais preciosos consigo para o outro mundo. Isso demonstra uma profunda conexão com seus ancestrais, um desejo de preservar seu status e posição mesmo após a morte. Mas nem todos os segredos dos Kurgans foram revelados. Muitos foram saqueados em tempos antigos. Outros estão tão danificados pelo tempo que restaurar sua aparência original é virtualmente impossível. E, no entanto,
Mesmo os achados que possuímos nos permitem levantar o véu do segredo. Vemos que os citas eram mais do que apenas nômades selvagens, como às vezes eram retratados. Eram um povo com uma cultura rica, uma estrutura social complexa, arte sofisticada e profundas crenças espirituais. A arqueologia é um diálogo constante com o passado. É uma tentativa de ouvir as vozes daqueles que foram silenciados por muito tempo. Quando olhamos para joias de ouro, armas ou vestígios de antigos assentamentos, não vemos apenas objetos. Sentimos o sopro das estepes, ouvimos o clangor das espadas, vemos as imagens de guerreiros, mulheres e crianças que viveram aqui há milhares de anos. Esses fantasmas do passado não nos assustam. Pelo contrário, eles nos convidam-nos a compreender quem somos, de onde viemos. Eles nos lembram que a história é mais do que apenas uma coleção de datas e eventos. É a história de um povo, suas paixões, suas aspirações, sua luta pela sobrevivência. E os citas, com seu mistério e sua força, continuam sendo uma das páginas mais vibrantes deste grande livro da história. Cada nova escavação, cada nova descoberta é como uma nova página virada neste livro antigo. E enquanto a terra guardar seus segredos, enquanto o vento sussurrar suas histórias sobre os túmulos, o trabalho de historiadores e arqueólogos continuará. Eles buscarão, encontrarão, contarão histórias. Contarão histórias dos citas, de suas vidas, de seu desaparecimento, do legado que nos deixaram. Às vezes, no topo de um antigo túmulo, você sente o tempo desacelerar. O vento parece diminuir e a estepe ao seu redor fica silenciosa. Nesses momentos, parece que você consegue ouvir o eco do passado, sentir a presença daqueles que um dia habitaram estas terras. Isso não é misticismo, mas uma profunda compreensão de que o passado está sempre por perto, está na terra, está no ar, está dentro de nós. Os fantasmas do passado, materializados em ouro, bronze e pedra, nos convidam a uma jornada. Uma jornada seguindo os passos dos citas por suas trilhas nômades, por seus campos de batalha e por seus locais de culto. Uma jornada que enriquece, que provoca reflexão, que nos ajuda a compreender não apenas a história de um povo, mas também a própria natureza do destino humano, que, como o vento da estepe, é inconstante, porém indomável. Assim, passo a passo, camada por camada, os arqueólogos montam um mosaico da civilização cita. Eles reconstroem cenas de suas vidas, sua rotina diária, suas guerras e seus dias de paz. Eles nos devolvem a imagem de um povo que deixou uma marca indelével na história. E embora os citas tenham desaparecido como um povo independente, seu espírito, sua cultura e sua memória continuam vivos. Eles vivem em túmulos, vivem em artefatos e vivem em nossa busca por aprendizado e compreensão. É nesses túmulos silenciosos, sob a cobertura da terra, que se escondem as chaves para a compreensão de uma era inteira. Cada objeto recuperado deles é uma palavra de uma língua esquecida, cada camada de solo, um verso de um poema perdido. Arqueólogos, como escribas antigos, decifram essas mensagens, dando-lhes nova vida em nossa consciência. Eles resgatam cuidadosamente do esquecimento joias de ouro que outrora adornavam reis e rainhas citas, armas que traziam a morte aos inimigos e utensílios domésticos que nos contam sobre a vida cotidiana. Imagine o brilho do ouro, forjado pelas mãos habilidosas de artesãos antigos, alcançando-nos através de milênios.
não é apenas metal, é a personificação do poder, da riqueza e de uma visão de mundo cita única, onde beleza e força eram inseparáveis. Essas peças, sejam brincos elegantes, pulseiras maciças ou peças de arreios para cavalos, carregam a marca de um gênio atemporal. Elas nos dizem que mesmo na dura vida dos nômades havia espaço para arte e estética, mas os artefatos são apenas parte da história. Os próprios complexos funerários também são importantes. Os citas enterravam seus líderes com honra especial, acreditando que eles continuariam seu reinado na vida após a morte. Enormes túmulos como os de Pazyryk ou os de Tolstaia Mogila tornaram-se verdadeiras cápsulas do tempo. Arqueólogos descobriram não apenas tesouros dentro deles, mas também objetos notavelmente preservados graças ao permafrost. Corpos mumificados, roupas de lã e seda, móveis de madeira e até restos de comida. Tudo isso nos permite reconstruir o estilo de vida, os costumes e as crenças dos citas com uma precisão sem precedentes. Quando pesquisadores descem a essas tumbas antigas, sentem-se transportados para outra realidade. O frio, o silêncio, os aromas de milênios passados, tudo isso cria uma atmosfera única que nos faz sentir como testemunhas de eventos longínquos. Eles veem como um guerreiro cita se vestia, como eram suas tatuagens, que tipo de espada ele empunhava. Não são apenas fatos secos de um livro didático, são uma experiência viva e pulsante da história que faz o coração bater mais rápido. A arte cita, particularmente seu estilo animalesco, desempenha um papel fundamental na compreensão de sua visão de mundo. Representações de animais, veados, panteras, águias, grifos, carregam profundo significado simbólico. Representam força, velocidade, liberdade e uma conexão com a natureza e o mundo espiritual. Essas imagens, incorporadas em ouro, bronze e madeira, adornavam armas, roupas e utensílios domésticos, tornando-se parte integrante da identidade cita. Quando vemos essas figuras, podemos imaginar um mundo onde os humanos se sentiam parte da natureza, onde os animais não eram apenas presas, mas ancestrais e companheiros totêmicos. Além disso, achados arqueológicos lançam luz sobre a arte militar cita. Pontas de flechas, espadas, machados de batalha e restos de cota de malha testemunham um alto nível de treinamento militar e equipamento de combate. Particularmente interessantes são as representações de citas em batalha, preservadas em alguns artefatos. Elas os retratam como guerreiros habilidosos e destemidos, capazes de enfrentar até mesmo os exércitos mais poderosos da época, como, por exemplo, na famosa campanha de Dário I. Descobertas relacionadas às crenças citas também desempenham um papel importante. Estatuetas de deuses, amuletos e objetos rituais nos ajudam a entender como eles concebiam o mundo, como se comunicavam com divindades e como se preparavam para a vida após a morte. Atributos xamânicos encontrados em alguns sepultamentos indicam a existência de um sacerdócio desenvolvido e rituais associados à comunicação com espíritos. No entanto, apesar de todos os esforços dos arqueólogos, muitos segredos dos túmulos citas permanecem sem solução. O tempo e os saques cobraram seu preço, deixando apenas fragmentos do passado. Mas mesmo esses fragmentos são inestimáveis, pois nos permitem chegar mais perto da compreensão desse povo enigmático e poderoso que deixou uma marca tão duradoura na história.
Cada vez que arqueólogos desenterram um novo artefato, é como se uma voz viva do passado contasse sua história. É uma história de vida, morte, luta, fé e arte. Uma história que, como o vento da estepe, continua a ressoar através dos séculos, lembrando-nos da grandeza e fragilidade da civilização humana. E enquanto os túmulos permanecerem de pé, enquanto a terra preservar seus segredos, o trabalho de descobri-los continuará, revelando páginas sempre novas desta história surpreendente. Silêncio. Ele vem depois da tempestade, depois do estrondo de armas e gritos, depois do estrondo de milhares de cascos. Um silêncio que envolve a estepe como uma leve névoa ao amanhecer. Nesse silêncio, como um eco moribundo, ecos de grandeza ressoam. O que resta daqueles que outrora governaram essas extensões sem limites? Dos citas, cujas joias de ouro e proezas militares ainda despertam a imaginação? Séculos se passaram. O tempo, como um vento inexorável, arrasou cidades e povoados, transformando estruturas de madeira e muros de adobe em pó. Mas nem tudo estava perdido. Nas profundezas dos túmulos, na terra que preserva a memória de dias passados, jazem seus segredos. Arqueólogos, como exploradores pacientes, estão desvendando esse emaranhado do passado, pedaço por pedaço. Eles estão descobrindo placas de ouro que outrora adornavam roupas e armas, revelando a habilidade de antigos joalheiros e os símbolos que eram importantes para este povo. Joias em formato de animais, veados, panteras, águias, são mais do que apenas decoração. Elas incorporam o espírito das estepes, sua força, sua rapidez, sua conexão com a natureza. O estilo animal, como os estudiosos o chamam, tornou-se a marca registrada da cultura cita, sua assinatura reconhecível, inconfundível. Os túmulos permanecem. Essas colinas colossais, espalhadas pela estepe como pegadas de gigantes. Cada túmulo é um mundo inteiro enterrado sob camadas de terra. Eles contêm os restos mortais de reis e nobres, líderes e guerreiros, seus cavalos e servos, seus tesouros e armas, não apenas ouro, mas também bronze, ferro, madeira, couro, tudo o que era valioso na vida os acompanhou até a eternidade. Esses sepultamentos, como cápsulas do tempo, nos permitem perscrutar o passado, ver como os citas viviam, como acreditavam e como morriam. Eles fornecem insights sobre a estrutura social, a hierarquia militar e a riqueza possuída pela elite governante. Os grandes túmulos reais, como Soloca ou Kul-Oba, tornaram-se verdadeiros tesouros para a ciência, revelando ao mundo toda uma camada de uma civilização esquecida. Mas não são apenas evidências materiais que chegaram até nós. Há outro legado, mais elusivo, mas não menos importante. São lendas, transmitidas oralmente, transformando-se e mudando ao longo do tempo. São ecos de suas crenças, de sua compreensão do universo, de deuses que habitam os céus e as profundezas da terra. De espíritos que controlam os destinos das pessoas e da natureza, de xamãs que podiam se comunicar com o outro mundo, curar e prever o futuro. Essas crenças, embora não nos tenham deixado templos monumentais, permearam toda a vida dos citas, moldando suas ações e visão de mundo. A história deles é de constante movimento. Eram nômades, seu lar eram as estepes, sua vida uma jornada. Um caminho traçado pelos cascos de seus cavalos, guiados pelo vento. Não construíram cidades nem se sentaram no chão, presos a um lugar.
Sua força residia na mobilidade, na capacidade de aparecer e desaparecer rapidamente, em ataques e retiradas velozes. Essa mobilidade, essa liberdade de movimento, foi talvez a chave para seu longo reinado. Eram os senhores das estepes, seus cavaleiros, sua alma. Os encontros com outros povos, especialmente o poderoso Império Persa, revelaram sua incrível audácia e destreza marcial. Sua recusa em se submeter, sua capacidade de explorar o terreno e sua agilidade em batalha tornaram-se lendárias. Eles não tinham medo de grandes exércitos, sabiam como enfrentá-los, como revidar e como evitar confrontos decisivos. Essa capacidade de sobreviver e até mesmo prevalecer apesar de adversidades esmagadoras demonstra o nível supremo de sua organização militar e treinamento individual. Sua arte, o estilo animalesco, tornou-se uma linguagem compreendida por muitos povos. Espalhou-se ao longo da Rota da Seda, influenciando as culturas de terras vizinhas e até mesmo distantes. Do Altai à região do Mar Negro, dos citas e seus vizinhos a culturas mais distantes, esse estilo deixou uma marca indelével. Isso demonstra não apenas seu valor artístico, mas também os extensos laços comerciais e culturais que os citas mantinham. Eles não eram apenas guerreiros, mas também participantes ativos dos processos globais de sua época. Mas o tempo é inexorável. Até mesmo grandes impérios declinam. Conflitos internos, disputas pelo poder, disciplina militar enfraquecida, tudo isso corroeu seu poder por dentro. E do norte, das estepes selvagens, novas forças avançaram. Os sármatas, tribos aparentadas com citas, iniciaram seu ataque. Não se tratou apenas de uma mudança de governantes, foi uma mudança de eras. Os citas, outrora conquistadores formidáveis, gradualmente deram lugar a novos senhores das estepes. Seus domínios se fragmentaram, sua influência minguando. Os últimos centros da cultura cita, especialmente na Crimeia, sobreviveram por mais tempo, mas também não conseguiram resistir ao ataque. Assimilação, migração, absorção por vizinhos mais poderosos. Tal foi o destino de muitos povos outrora poderosos. O grande reino cita, espalhado por vastos territórios, gradualmente desapareceu do mapa político do mundo. Mas será este o fim da história? Não. A história dos citas não terminou com seu desaparecimento político. Continuou na terra, nos túmulos, nos artefatos que encontramos. Continuou nas lendas, nos contos, nas memórias dos povos que viveram ao lado deles. Continuou na ciência, na arqueologia, que continua a revelar os seus segredos, como o vento a agitar a relva, contando histórias antigas. O que resta deste grande povo? A memória permanece. A memória das estepes, da liberdade, dos cavalos, do ouro. A memória da bravura militar e da arte que ainda hoje impressiona. A memória de um povo que viveu segundo as suas próprias leis, que deixou a sua marca única na história da humanidade. O seu legado não se resume a artefactos em museus. Faz parte do nosso passado comum que nos ajuda a compreender-nos a nós próprios. É um eco das estepes que continua a ressoar, lembrando-nos da força, da beleza e da fragilidade da civilização. E enquanto procurarmos, enquanto estudarmos, enquanto nos lembrarmos, os citas continuam vivos. Eles vivem em cada objeto de ouro descoberto, em cada nova descoberta, em cada história que ouvimos. O seu espírito, a sua cultura, a sua história, tudo isto
tornou-se parte do que chamamos de herança humana comum. E esta herança, como o vento das estepes, viverá para sempre, soprando para longe a poeira dos séculos e lembrando-nos daqueles que nos precederam. Silêncio. Tão profundo que se ouve o vento mal tocando a grama. O silêncio que precede o mundo virar de cabeça para baixo. O tempo, como se cansado de sua marcha sem fim, desacelerou, quase parou. O ar está parado, cheio de expectativa, como antes de uma tempestade, quando o céu escurece e os pássaros se calam. Não se trata apenas de uma pausa, mas de um sopro de eternidade, uma premonição das mudanças que inevitavelmente virão. E nesse silêncio, como se viessem das profundezas da terra, surgem lições. Lições deixadas pelos citas. Eles, esses antigos nômades, são como um espelho que reflete toda a complexidade e as contradições do destino humano. Olhe para eles. Imagine estepes sem fim, onde o horizonte desaparece na névoa, onde o sol pinta padrões dourados na grama. Este é o mundo deles. Um mundo onde movimento é vida, onde um cavalo é uma extensão da alma e a liberdade é o ar que se respira. Eles não construíram cidades de pedra, nem erigiram templos majestosos como os erguidos por povos sedentários. Suas casas eram móveis, suas vidas uma transição constante. E é aí que reside sua força. Uma força que advém de uma profunda conexão com a natureza, com os ritmos da terra e do céu. Os citas eram mestres da adaptação. Eles pegaram o melhor que o mundo tinha a oferecer e transformaram em algo exclusivamente seu. Sua arte, o famoso estilo animal, é mais do que apenas decoração. Ela personifica sua visão de mundo, sua relação com o mundo animal, com as forças da natureza. Um cervo a galope parece personificar velocidade e liberdade. O grifo, combinando a força de um predador com o poder de um pássaro, é um símbolo de seu espírito guerreiro. Essas imagens, gravadas em ouro ou esculpidas em madeira, ganham vida em nossas mãos, transportando-nos para aquela era distante. Suas crenças eram tão simples quanto profundas. Eles adoravam o céu, aquela cúpula sem limites acima, e a terra, aquela enfermeira, a doadora da vida. Seus deuses eram parte da natureza, poderosos e imprevisíveis. Fogo, água, vento, todos carregavam um elemento divino. E xamãs, intermediários entre mundos, os guiavam pelos mistérios dos rituais, curas, previsões do futuro e comunicação com espíritos. Sua conexão com o sobrenatural era orgânica, natural, como respirar. Mas os citas eram mais do que apenas pastores pacíficos e artesãos habilidosos. Eles eram guerreiros, guerreiros cujo valor e audácia inspiravam medo até mesmo em impérios poderosos. Lembre-se do encontro deles com o rei persa Dário. O grande conquistador que havia conquistado metade do mundo enfrentou um povo que se recusou a se submeter. Eles não se envolveram em uma batalha decisiva que poderia ter decidido a guerra. Em vez disso, usaram sua maior força, a estepe. Eles levaram seus rebanhos, exauriram o inimigo, atacaram com a velocidade da luz e desapareceram, deixando os persas perplexos e furiosos. Foi uma guerra até a morte, mas uma guerra onde a inteligência e a astúcia superaram a força bruta. Seus túmulos reais são monumentos à sua grandeza, à sua busca pela eternidade. Essas estruturas grandiosas, enterradas sob milhares de toneladas de terra, contêm os restos mortais de governantes, seus tesouros, suas armas e seus fiéis cavalos.
Cada túmulo conta uma história, uma vida encerrada, mas não esquecida. Eles testemunham a riqueza, o poder e a complexa estrutura social da sociedade Sita. Esses túmulos, como sentinelas silenciosas, guardam os segredos do passado à espera de serem revelados. Suas interações com os vizinhos, especialmente os gregos, eram multifacetadas. Comércio, troca de mercadorias, empréstimos culturais, tudo isso existia. Os gregos admiravam o ouro Sita, sua arte, seu espírito guerreiro. Mas também havia choques e conflitos. As fronteiras eram sempre fluidas e os relacionamentos tão instáveis quanto o vento da estepe. Os citas faziam parte de um mundo maior, mas ainda assim mantinham sua singularidade. Mas mesmo as maiores civilizações não são eternas. Conflitos internos, enfraquecimento do poder e ameaças externas gradualmente erodiram a unidade cita. Novas forças e novos povos surgiram para substituí-los. E um dos mais significativos foi o avanço dos sármatas. Os sármatas, tribos aparentadas com os citas, gradualmente os deslocaram de suas terras tradicionais e assumiram seu lugar no palco da história. Não se tratou apenas de uma mudança de governantes. Foi uma mudança de eras, uma mudança de paradigmas culturais. E então, quando parece que tudo desapareceu, que um povo se esvaiu no tempo, surge uma revelação. Uma revelação que vem através da arqueologia, de artefatos descobertos, de escrituras decifradas. Cada novo túmulo, cada nova descoberta é uma voz do passado falando conosco. Elas nos lembram que a história não é um processo linear, mas sim um padrão complexo, onde os fios do destino se entrelaçam, onde o passado sobrevive no presente. Os citas, tendo desaparecido como força política, deixaram uma marca indelével. Seu legado é mais do que apenas belos objetos de ouro em vitrines de museu. É um símbolo de liberdade, um símbolo de independência, um símbolo da profunda conexão do homem com a natureza. São lições de sobrevivência, lições de adaptação, lições de como preservar a própria identidade em um mundo em transformação. Eles nos mostram que mesmo os povos mais poderosos podem enfrentar o declínio, mas seu espírito e sua cultura podem perdurar para sempre. O destino deles é um espelho. Um espelho no qual podemos nos ver refletidos, nossas aspirações, nossos medos, nossas esperanças. Eles nos lembram da fragilidade da civilização, do eterno ciclo de ascensão e queda, de como cada era abre caminho para uma nova. Mas também nos lembram da força do espírito humano, da capacidade de criar beleza, do desejo atemporal de liberdade. O silêncio, mais uma vez, envolve a estepe, mas desta vez é um silêncio diferente. Um silêncio repleto de significado, um silêncio que carrega ecos do passado. Como o vento varrendo os campos, os citas deixaram para trás apenas um sussurro, meros ecos que podemos ouvir se prestarmos atenção. E nesses sussurros residem lições de eternidade que ainda são relevantes hoje. Eles nos ensinam a valorizar a liberdade, respeitar a natureza e buscar a excelência em nosso trabalho. Eles nos lembram que cada cultura, cada povo que deixou sua marca é digno de memória e respeito. E enquanto nos lembrarmos, enquanto estudarmos, enquanto falarmos deles, os citas continuarão vivos. Eles vivem em nossas memórias, em nossos corações, no próprio ar que respiramos. A estepe respira. O vento que outrora trazia o estrondo dos cascos e o choque das armas agora apenas sussurra,
através da grama alta. Conta histórias que só o coração pode ouvir. A história de um grande povo cujos cavalos percorreram as terras do Danúbio ao Indo chegou à sua conclusão natural. Não foi um fim repentino, mas sim um desaparecimento lento, como a luz do dia dando lugar ao crepúsculo da tarde. Os citas, senhores do ouro e governantes das estepes, desapareceram na maré do tempo. Seus túmulos reais, erguidos em homenagem aos governantes falecidos, agora preservam apenas o silêncio e a poeira de séculos. Os sármatas, seus companheiros nômades, vieram do leste, trazendo consigo novos costumes e uma nova força. A grande estepe, sempre generosa, acolheu os citas, os sármatas e inúmeros outros povos cujos nomes se apagaram da memória, mas cujo sangue e espírito permanecem no solo. Já se foram os temíveis cavaleiros cujas flechas semeavam o medo. Já se foram os veados dourados que corriam através dos escudos. Mas a memória carregada por arqueólogos, desenterrando fragmentos de suas vidas debaixo da terra. Memória preservada pela própria terra, saturada com seu hálito. O silêncio que envolve a estepe não é vazio. Está repleto de ecos do passado. É a calmaria após uma tempestade, quando o céu se clareia e o mundo encontra uma nova harmonia. O vento, varrendo as extensões infinitas, parece trazer consigo o último suspiro do mundo antigo. O sussurro dos citas, fantasmas do passado, ressoa em seu hálito. É um eco de liberdade, um eco de força, um eco de uma vida que era tão brilhante quanto um relâmpago e tão profunda quanto a própria terra. E agora, enquanto o sol se põe no horizonte, pintando o céu em tons de carmesim e dourado, parece que a própria estepe está quieta, inalando essa paz eterna. Traços dos citas desapareceram da superfície, mas seu espírito permanece. Ele vive em cada rajada de vento, em cada folha de grama que se estende em direção ao céu. Esta é a eternidade, na qual os destinos dos povos estão entrelaçados, na qual o passado permanece para sempre parte do presente. A calma do vento da estepe é isso que permanece. Esta é a última palavra dita pelo mundo antigo, uma palavra repleta de sabedoria e paz.